Moro com a minha amada mãe, numa pequena cidade perto de Lisboa. Nós as duas somos fãs de castelos europeus. Ainda me lembro da viagem mais assustadora da minha vida a um velho castelo. Nessa altura, íamos finalmente visitar o castelo mais antigo de Portugal. Todas as noites, porque pensava nas coisas que deverão levar, eu não conseguia dormir e imaginava como o lugar seria lindo. Então, finalmente chegou o dia. Fomos de barco até ao castelo mais antigo, longínquo e nostálgico. O castelo era majestoso e cheio de história. Dentro dele havia uma estátua da sorte. Dizia-se que todos os visitantes deviam tirar uma fotografia com a estátua para ter boa sorte para sempre. Mãe, venha aqui! Eu gritei. Primeiro devemos visitar esta estátua de sorte. É gigante, veja, é incrível! A minha mãe também estava animada. Ela correu na minha direção e de repente vi que a minha mãe tinha caído no chão. Mãe! Num segundo, as minhas lágrimas caíram como chuva torrencial. Mãe! Eu gritei. Eu estava bloqueada. Eu estava vazia. Eu não sabia o que fazer. A minha mente estava em branco. A minha mãe tinha caído e perdeu a cabeça. Ela desmaiou e foi internada. Esteve em coma durante um mês inteiro na unidade de cuidados intensivos, UCI, e precisava de fazer muitas cirurgias. Sentia que ia perder a pessoa mais importante da minha vida. Fiquei com muito medo. Nessa altura, a cada dia que passava, senti-me sem alma e parecia que vivia no inferno. Quando eu estava na UCI, vi que todos os doentes estavam cheios de tubos médicos, da cabeça aos pés. A equipe do hospital parecia que estava acostumada à morte, sendo uma ocorrência comum. Durante o internamento da minha mãe, havia por todo o hospital muitos doentes com cara pálida. Até hoje, ainda não sei se eles eram humanos ou fantasmas. Talvez eles estivessem à procura de uma oportunidade para reencarnar. Isto assustava-me muito porque estava preocupado que eles tirassem a alma da minha mãe. Por isso, disse aos fantasmas que não deviam incomodar a minha mãe. Eu acreditava que os fantasmas frequentemente escolhem os fracos como seus substitutos reencarnados. No dia 31 de março, eu sentia-me exausta depois de tantos dias de trabalho duro na minha empresa e, ao mesmo tempo, preocupada com o estado da minha mãe. É o momento certo para cuidar bem de mim, eu disse. Deitei-me na cama à meia-noite e dormi durante 14 horas, compensando a minha perda de sono no último mês. Quando acordei, o quarto estava quente com um pouco de sol. O telemóvel tocou e eu atendi imediatamente. É a dona Almada? Sim, estamos a ligar-lhe porque a sua mãe está numa situação crítica e a pedia que venha ao hospital imediatamente. Sim. Ao mesmo tempo, tudo faremos para ajudar a sua mãe, dona Inês Almada. Espera, mas a minha mãe é Ana Almeida e eu sou Maria Almeida. Oh, desculpa, sinto muito por ligar para a pessoa errada e deixá-la nervosa. Nervosa? Tenho estado com medo. Que dia de mentira para mim. Um dia depois, ligaram-me novamente do hospital a pedir que fosse visitar a minha mãe e desta vez o pedido era realmente para mim. Corri para o hospital e vi os pacientes em cadeiras de rodas
ou nas macas lotadas em frente à porta do elevador. Dirigi-me para as escadas, sem pensar e subir até chegar à UCI. Quando abri a porta, estava escuro. O som da intubação era ensurdecedor. Eu vi outra vez os pacientes gravemente doentes, em roupas brancas, a passarem por mim. Os seus rostos estavam pálidos e eles aproximam-se da minha mãe, passo a passo. Um dos pacientes apertou os pescoços da minha mãe e soltou um fumo branco da boca, como se tentasse tirar a alma dela. De repente, ouvi-se uma voz. Senhora, você não pode entrar aqui. Nesse momento, pisquei os olhos e apercebi-me de que as luzes da sala estavam todas acesas e que todos aqueles pacientes tinham desaparecido. Vi apenas o corpo fraco da minha mãe, deitado na cama, com muitos tubos enfiados nas costas da sua mão. Na sala, apenas o som das gotas fracas podia ser ouvido. Afinal, tinha imaginado tudo por causa do medo e dos nervos. Em conclusão, a minha mãe foi resgatada pela boa energia da nossa família. Normalmente, nós sentimos medo em determinadas situações, mas é importante lembrar que a força interior pode ajudar-nos a superar esses medos, ao confiarmos em nós mesmos e nas nossas habilidades. Conseguimos enfrentar os desafios de forma mais corajosa e determinada. É importante lembrar que a força não significa ausência de medo, mas sim a capacidade de seguir em frente a pensar dela. Ao buscarmos o autoconhecimento e a autoconfiança, podemos fortalecer a nossa força interior e enfrentar os medos com mais resiliência. Assim, podemos tornar-nos mais confiantes e realizarmos os nossos objetivos, mesmo diante das adversidades que a vida nos apresenta. Esta é a minha história e espero que todos possam aprender alguma coisa depois da leitura. Sou a Nina, tenho 21 anos e sou universitária do 4º ano, estudante de português. Se me perguntar se gosto da língua portuguesa, a minha resposta será que agora sim, mas nos anos passados não. Foi sempre uma estudante ativa, entusiasta e positiva, sobretudo quando estudava na escola secundária. Gostava de fazer perguntas durante as aulas, interagia com os amigos e ajudava os professores quando eles precisavam de mim. Foi chefe da turma durante 3 anos consecutivos e obtive um excelente rendimento acadêmico. Lembro-me que me senti muito triste no dia de graduação porque pensava que não iria conhecer amigos e professores tão fantásticos na universidade. O meu pressuposto era certo, porque fui uma estudante passiva e negativa nos primeiros anos na universidade. Entrando na universidade, todos eram estranhos para mim. Altos edifícios, novo campus e regras diferentes, não me habituei a esta grande mudança. Tinha medo de entrar na sala de aula errada, de fazer trabalho de grupo com pessoas que eu não conhecia
e de aprender uma língua que eu nunca tinha aprendido antes. Na verdade, a escolha de estudos portugueses como licenciatura não foi decisão minha, mas da professora da escola secundária de quem eu gostava muito. Como o português é uma das línguas oficiais em Macau, esta língua é muito útil e aprendê-la pode ajudá-la a encontrar um bom trabalho. Mesmo que tu nunca aprendas esta língua, tenho a certeza que podes estudá-la com sucesso porque és uma ótima estudante. Estas foram as palavras da minha professora e achei que o português era uma boa opção. Assim, escolhi estudos portugueses sem pensar muito. E o sofrimento estava à minha espera. Ouvi dizer que a universidade é o paraíso para todos, porque não existem regras rigorosas, como na escola secundária, e todos podem vestir-se à sua vontade. No entanto, a disciplina é a chave da liberdade. Obviamente, não entendi logo o significado desta frase. Sem os amigos e sem os professores familiares, sentia-me só e não queria fazer esforço para estudar. Além disso, o português é mais difícil do que eu pensei. As regras são completamente diferentes das do inglês. Confundia sempre a conjugação dos verbos, o uso das preposições e as regras gramaticais. Eu sei bem que o início é a parte mais custosa, mas não acreditava em mim própria. Não acreditava que tinha a capacidade suficiente para estudar esta língua e até tinha considerado mudar de curso. Felizmente, insisti na aprendizagem do português e pude ver o meu progresso. Entendo que toda a gente pode passar por diferentes fases de ansiedade e de confusão em alturas diferentes. E eu também não sou a exceção. Depois da incerteza e da desorientação dos primeiros 2 anos na universidade, aprendi muitas coisas e comecei a apaixonar-me pelo português por causa da sua cultura, que eu achava interessante. É claro que não é fácil começar a aprender uma língua nova. Porém, Roma não foi construída num dia. Por causa disto, esforcei-me todos os dias para remediar o que não tinha conseguido apanhar antes. Por exemplo, gramática, vocabulário, compreensão do oral, etc. Por vezes sentia-me cansada e impotente quando não percebia alguma coisa na aula ou não conseguia expressar os meus pensamentos em português. Durante a aula de oralidade e compreensão oral, no meu 3º ano da universidade, o professor sorteava um tema e pedia a todos que falassem em breve sobre esse tema. Naquele momento, compreendi que
La forma como estaba a aprender era difícil exprimirme facilmente y que ainda era demasiado difícil falar em frente de uma multidão. Quando estudava na escola secundária, era uma pessoa muito viva e alegre, que ocupava muitos cargos e era considerada pelos meus professores como uma ajudante muito habilidosa. No entanto, os meus amigos, os meus professores, a minha família e até eu própria não conseguiam acreditar na mudança da minha personalidade. Não só me faltava a confiança que costumava ter, como também sentia ansiedade quando precisava de fazer uma apresentação orais. Por exemplo, mesmo antes de uma apresentação geral da sala de aula ou de um teste da oralidade, ficava tão nervosa que tinha dores de barriga e não conseguia comer durante todo o dia. De facto, o meu medo vinha de falta de conhecimento suficiente. Por isso, sempre que ficava frustrada, levantava-me e recomeçava a estudar. Fiz tudo para melhorar o meu nível de português. Frequentava as aulas de português fora da escola, falava com os amigos em português e lia artigos em português de vez em quando. Para mim, o processo de aprendizagem do português consistia em enxugar as lágrimas e seguir em frente depois de cada desilusão. No processo da aprendizagem, tenho sido elogiado pelos professores e colegas pelo quanto melhorei, e isto deu-me muita motivação. Assim, ao longo dos anos, comecei a considerar o português como o meu interesse principal. Queria continuar a desenvolver a minha competência na área da língua portuguesa. Por isso, depois da licenciatura, queria fazer o mestrado em Portugal e ir mais longe neste caminho. Tendo um objetivo claro, é mais fácil ter motivação para estudar. No mesmo ano, comecei a preparar-me para o exame de nível B2 do CAPRE, fazendo exercícios e lendo artigos todos os dias. Ficava na biblioteca o dia todo, mergulhando nos estudos portugueses. Embora estivesse sempre muito nervosa, encontrei um ritmo na preparação do exame. No entanto, os resultados não foram os esperados. Depois de 2 meses de espera, chegou o veredicto. Lembro-me do sofrimento e da insônia na véspera da publicação dos resultados. Uma madrugada, estava a ver um jogo de futebol, muito contente pelo triunfo da minha equipa favorita em Portugal. Deitei-me na cama. De repente, os resultados foram publicados. Estava tão nervosa que abri a página da internet e vi que me tinha faltado 2 pontos para passar no exame. Cheguei até às 4 horas da manhã e acabei por adormecer de exaustão. Na verdade, este exame serviu para mim como verificação dos meus esforços. Assim, a verdade é que todo o meu esforço não tinha estado à altura e não tinha sido reconhecido. Não me restava muito tempo para ficar triste e desolada. Desde que não desistisse do caminho, tinha de continuar a lutar. Chegou o último ano e queria alcançar o meu último objetivo antes de me formar na universidade. Embora soubesse que seria uma tarefa difícil, tentei o meu melhor para me preparar para
candidatura de mestrado. Mas no final não correu como eu esperava. Mais uma vez, falhei. E por mais vezes que tinha falhado neste caminho, continuo a sentir-me deprimida e desesperada. De facto, compreendo que nem sempre sou recompensada pelos meus esforços, mas é uma grande tristeza quando enfrentei tantas falhas no caminho da aprendizagem. Não sei para onde vou e não sei o que o meu futuro me reserva. Se não for bem-sucedida na minha candidatura para estudar em Portugal e nenhuma universidade me aceitar, será que devo trabalhar? Devo esperar até o próximo ano e desafio-me de novo? Não sei. Não quero apenas arranjar um emprego e viver numa vida aborrecida. Quero ser capaz de fazer o que quero, atingir os meus objetivos e realizar o sonho. A realidade é assim. Nem todos os contos têm um final feliz. Nesta história, a Nina experimentou várias falhas apesar de se ter esforçado tanto. No entanto, pode-se ver que a Nina não desistiu da aprendizagem do português. Ela continuou a fazer o maior esforço para atingir os seus objetivos. Se perguntar a Nina se não tem medo de enfrentar mais falhas, a resposta é claramente sim. Ela tem medo, mas decidiu ainda insistir neste caminho. O fracasso é sempre a mãe do sucesso. Uma vez que a Nina continua a melhorar a língua portuguesa, um dia ela vai gozar os frutos dos seus esforços.